Olá a todos. Hoje nós estamos aqui com a Neuza Medeiros, jornalista, tem 38 anos de profissão, é isso? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a edição 3, comunicação empresarial aí do Rio Grande do Sul, né? Uma bela de uma representatividade aqui para a área de comunicação. Fala um pouquinho aí para nós. Tá bom. Então, meu nome é Neuza Medeiros, eu sou professora, embora agora não esteja, né, no momento exercendo, eu exerço só o jornalismo, e estou nessa caminhada, assim, na realidade, desde 1982, por aí, Uhum. e sou assessora de imprensa desde essa época, ininterrupta, passando por algumas, né, por algumas etapas, enfim, né. Uhum. Como é que foi o começo, assim? Eu estava cursando jornalismo, né? Uhum. E uma das primeiras disciplinas, assim, de redação do meu curso, era, era muito frequente fazermos textos, crônicas, enfim, né? E numa dessas, eu lendo em aula, um colega que trabalhava no jornal convidou se eu não gostaria de publicar aquela crônica que eu tinha feito no jornal. Eu fiquei meio assim surpresa, porque era uma tarefa de aula, né? Uhum. Mas ele era secretário de redação do jornal do Grupo Sinos. Enfim, eu topei e daí comecei a escrever assim sistematicamente, sabe, no jornal. Depois deu uma interrupção, agora faz um tempo que eu voltei, fui convidada de novo Uhum. e voltei assim a fazer essa atividade, né? E na época comecei a gostar muito daquilo, sabe? Porque eu estava começando o curso e isso me deu uma possibilidade assim de desenvolver a escrita de uma forma que eu não tinha pensado ainda, né? E muito livre, porque não me determinavam temas, enfim, eu tinha bastante liberdade, né? Paralelo a isso, eles estavam expandindo o jornal, né, na região e Uhum. me convidaram, como eu morava em Sapucaí do Sul, aqui no Rio Grande do Sul na época, eles me convidaram para ser a primeira colunista social do jornal lá na cidade, né? Que agora eu moro em São Leopoldo, antes morava em Sapucaí. E também foi um grande desafio, porque na realidade, no curso, o curso não tinha essas possibilidades, não falava sobre assessoria de imprensa, não falava sobre jornalismo social, era outro viés, né, da comunicação, não tinha expandido ainda para essas áreas. Mas aceitei sem saber o que era ser um colunista social. Pensei, Uhum. bom, eu vou investigar, eu vou descobrir, né, e vou fazer. E imprimi uma marca, assim, diferenciada do que os colunistas costumavam fazer. Uhum. Começou uma vez por semana, depois duas, depois passou uma época, foi um tempo bem grande até, que ficou diária. Então, assim, era um pouco, porque daí eu dava aula também, eu conciliava, e mais a faculdade, né? Vou fazer um parênteses aqui. Sou Hum. super fã dos seus textos. Maravilhoso, maravilhoso. Motivo Obrigada, que a gente está aqui fazendo essa troca também. E a obrigada. experiência, né? Muito legal. E daí eu comecei dentro do coluna social ali da coluna, eu comecei a fazer entrevistas semanais, entrevistava alguém. Então assim comecei a diferenciar um pouquinho o trabalho ali, né? Com isso, também deu mais visibilidade um professor de redação do curso de jornalismo, né? Me convidou, na época estava saindo a assessora de imprensa da Unicinos, perguntou se eu não gostaria de ser, porque ele tinha que indicar 3 alunos de redação, Uhum. né? Para escolher um para ser o assessor de imprensa que substituiria essa pessoa. Eu fui a primeira a ser indicada, daí fiz uma entrevista lá na reitoria e tal, e eles nem entrevistaram as outras pessoas, assim, aconteceu uma empatia direta, sabe? Uhum. Quem não sabia o que era uma assessoria de imprensa de uma universidade do porte, do tamanho da Unicinos? Assim, Uhum. quando eu voltei para casa, eu sentei e fiquei pensando assim, ou eu sou muito louca de aceitar uma coisa dessa sem experiência nenhuma, ou eu assim, ou os desafios me mobilizam,
porque já tinha acontecido isso Uhum. com a primeira vez que eu escrevi a coluna, depois com a coluna social, e agora, naquele momento, no caso, estava acontecendo com a assessoria de imprensa, né? Uhum. Mas eu tive tanto apoio, assim, e eu tive tanta entrega para aquela tarefa que eu fiquei em cerca de uns 10 anos como assessora de imprensa. Também dei aula, né? Lecionei lá. Também fui convidada para lecionar 2 disciplinas, uma assessoria de imprensa e outra edição. Uhum. Quando começaram a ter essas disciplinas, porque antes não tinham, né? E implantamos, assim, a assessoria de imprensa na época funcionava só 2 turnos, implantei 3 turnos, porque a universidade né? Sempre um movimento muito intenso em todos os turnos, né? Eu passei a viajar, a participar de encontros, organizei um encontro nacional aqui na universidade, dos assessores de comunicação das universidades brasileiras. Aquilo foi, assim, me dando um gás, uma motivação, assim, que, meu Deus, né? Eu não tinha mais freio, sabe? Eu não tinha Uhum. mais freio. Eu ia, só ia, assim, sabe? Com o fluxo de tanto, é É uma paixão. entrega, né? Entrega, Nossa, paixão pela carreira, pela... pela carreira, pelas possibilidades, assim, porque eu não me via trabalhando no jornal na questão de repórter, sabe? Sempre, assim, Uhum. eu gostava da profissão, achava interessante, tinha me identificado, porque, na realidade, fazendo um parênteses, o jornalismo não foi a minha primeira opção. A minha Uhum. primeira opção de curso foi psicologia. Olha. E talvez até agora os textos, as crônicas estejam me remetendo para esse passado que eu não vivi, sabe? Uhum. Porque eu tentei, na época, tinha aqueles testes vocacionais, né? E tinha que passar, depois que fazia o vestibular, tu tinha que fazer os testes, né? E Uhum. eu fiz por 2 vezes, nas vezes eu reprovei. Daí, na segunda vez, quando eu reprovei para psicologia, não no vestibular, mas neste teste, né? Daí Uhum. eu fui atrás, né? Mas o que que é? Porque é uma coisa que eu queria tanto, né? Daí eles disseram que eu era, assim, muito sensível, que eu tinha grandes chances de me envolver assim emocionalmente com as situações, com os casos. Eu tinha que ser uma pessoa com um certo distanciamento e que eu não tinha isso, então não viam em mim um perfil para ser psicólogo. Aí aquilo me deixou arrasada, né? Mas eu pensei, eu vou virar esta página, né? Porque se não dá para ser, então como a minha segunda opção Uhum. era o jornalismo, né? Eu me lembro da época que eu tive uma conversa assim muito esclarecedora com a minha mãe, né? Porque eu cheguei em casa desesperada que eu não tinha, que eu não tinha o Isso foi perfil. um desafio, né? É um grande desafio, né? Meio que um obstáculo no início de carreira, né? E a minha mãe assim sempre muito esclarecedora e sempre uma leitora muito ativa. Ela foi uma das primeiras mulheres da cidade na época a ter assinatura de jornal no nome dela. Uhum. Casada e tinha uma assinatura do jornal no nome dela. Aquilo assim, acho que devia ter umas 5 pessoas na região. Uhum. Então, ela sempre foi assim, além do tempo dela, né? E me, Uhum. e me inspirando, porque uma mulher assim te inspira, né? Daí ela teve uma conversa comigo. Ela disse: essa porta se fechou, mas outras portas e janelas podem se abrir, né? Uhum. E quem sabe tu pode exercer de uma forma que tu nem tinha imaginado. Né? Aceita esse desafio. Olha isso, que legal isso, que a experiência dela passando para você, né? E é tão importante esse papel, né? Que você teve que você está contando, que aparentemente é muito importante na sua vida, foi importante na sua vida, né? E assim, e de tu estar aberta para ouvir, né? Porque Exato. como eu queria muito aquilo ali, às vezes tu te fecha para ouvir outra possibilidade, né? Uhum. E tu não. E ainda mais uma mãe dizendo, né? Porque assim, daí tu tem aquele preconceito, né? Ah, é porque é a Uhum. mãe tá dizendo e tal. Mas foi uma conversa assim, que eu me lembro até hoje, ela já faleceu há algum tempo, e eu sempre me lembro dessa conversa, assim, me mostrando que existem outros caminhos, né? Que eu não preciso viver só aquela possibilidade. Uhum. E a experiência, né? Experiência. Que posso ser feliz com outras coisas, né? Daí o que que aconteceu? Eu comecei a perceber que o jornalismo tinha alguns vieses assim que eu poderia aproveitar dentro do, né?
E fui fazendo, e daí foram surgindo essas possibilidades da escrita, porque a escrita, assim, o que para mim, né, o que representa muito, assim, né? Eu coloco só situações minhas, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que tu escreve ali é o que tu viveu? Nem sempre, sabe? Tem coisas ali que eu coloco que eu percebo que outras pessoas próximas a mim viveram, sabe? Que eu pesquei numa conversa, que eu li alguma coisa que me desencadeou. Olha que legal isso que você está dizendo sobre a sua vivência e experiência, e colocar no texto isso, né? Diferente hoje de você pegar um texto, colocar no chat GPT, por exemplo, né? E não tem essa emoção que você viveu, né? Faz toda a diferença. Total Faz... diferença. Você sente isso, quer dizer, eu sinto quando leio seus textos, eu sinto isso que você está passando, né? Que você está falando. É genial, é talento, é sensibilidade, é maravilhoso. Ler, né? Sabe Muito que quando, bom. quando eu vou escrever assim, a, a princípio, eu não escrevo para o outro, sabe? É tão interessante isso. Parece que eu estou fazendo uma terapia, que eu estou, sabe, Uhum. conversando só com uma pessoa. Eu não tenho, às vezes, a dimensão na hora da escrita ali, da repercussão e dos compartilhamentos que isso pode trazer. Uhum. Eu não faço com essa pretensão, Uhum. né? Porque eu sou escritora. Então, assim, eu sou jornalista, né? Uma jornalista que gosta de escrever. E quando começou essa coisa de escrever, né? Começou na pandemia. Por quê? Teve uma redução, né, natural dos eventos, Uhum. das do meu trabalho na edição 13, enfim, né, das assessorias, e eu tinha uma preocupação de deixar deixar aquecida a escrita em mim. Pensei, meu Deus, agora se eu parar de escrever, parece que eu vou enferrujar, né? Então eu comecei a escrever textos menores, comecei assim, não com tanta disciplina de que nem agora, que é sempre às terças, né? Mas Uhum. comecei a escrever com essa intenção, assim, né? E publicar nas minhas redes Uhum. sociais. Mas, Neus, assim, eu queria que você hum, contasse um pouquinho, com toda essa experiência de vida que você teve e tal, você já sofreu etarismo ao longo da sua carreira? Mais a partir dos 50 anos, mais ou menos, 40, 50 anos? Em olha, algum momento? talvez até sim, sabe? Porque eu não me detenho tanto nisso, Uhum. porque o mercado ainda está me absorvendo, né? Talvez eu não esteja num outro patamar por conta disso, né? Por conta da faixa Uhum. etária, enfim, né? Mas, por exemplo, na universidade, eu que pedi demissão, eles não queriam que eu saísse, é porque daí eu fui buscando outros rumos ali, para mim, na realidade, já tinha esgotado algumas coisas, eu fui buscar outras coisas, foi quando eu fundei a edição 3. Mas no trabalho, assim, até recentemente fui convidada, né, para fazer cerimoniais, eu estou fazendo cerimoniais também, no, né, uma Legal. já tinha feito atrás e que fui chamada. Então, assim, talvez a experiência supere essa questão, sabe? Entendi. Uhum. Eu me sinto assim, eu tenho uma alma jovem, Exato. né? Exatamente. Não é uma autopromoção, não é nada, assim, Uhum. a minha idade realmente não me representa. Exatamente. Eu acho que tem milhares de pessoas e mulheres que passam, né? Passam essa fase sem ter essa questão do etarismo. Mas como hoje a gente tem muitas pessoas fora do mercado de trabalho nessa área, né? Nessa faixa etária, muitas pessoas passam por isso. Há vários relatos, então eu acho que a gente pode se considerar, né, pessoas assim que têm realmente um patamar que não, assim, de não ter sofrido com isso, né? Mas muitas pessoas sofrem, há muitos relatos de pessoas que sofrem, sabe? Em Não, entrevistas e tal. o que que acontece, assim, na realidade, eu não, a maioria das vezes não fui eu que busquei, eu fui achada, sabe? Fui encontrada.
e o meio é que foi selecionando, assim, foi me conduzindo, e eu fui aceitando, Foi sabe? deixar. Então, talvez se eu tivesse me candidatado para uma vaga, enfim, eu passasse por esse processo. Mas como que nem agora, recentemente eu fui convidada para uma tarefa, né, de fazer roteiro, fazer cerimonial, enfim, né? Aquilo ali, assim, representa para mim essa quebra de paradigma, né? Porque poderiam ser pessoas, né? Exatamente. E eu gosto muito de gente, convivo com bastante pessoas, né? Os meus filhos, sempre, a casa sempre teve cheia, sempre muita gurizada, muita gente, amigos dos amigos, amigas das minhas filhas que são minhas amigas também, que a gente convive. Eu acho que a convivência, uhum, a convivência com essa troca de geração, ela é super importante também, Sim, porque te mantém ativo, né? E te mantém num momento de troca, né? Eu acho que dá uma dica, assim, para quem passa muito por isso, né? Eximindo da questão, né? Talvez em algum momento até tenham me olhado diferente, mas como é que essa pessoa com essa faixa etária está fazendo assessoria? Como é que ela está fazendo isso, sabe? Mas eu não me apego a isso. Eu uhum, busco, isso está me fazendo bem e o mercado está me aceitando. Então, para mim, isso conta muito, né? É o mercado. Enquanto o mercado me quiser, né, e eu for útil dentro do que eu sei, do que eu faço, tudo bem. Vai chegar um momento que, né, que eu vou ter que virar uma página, eu vou ter que. Mas eu tenho, assim, uma sensação que o universo vai me conduzir para isso, sabe? Para essa possibilidade. Como já me conduziu desde lá do início da carreira. Então, assim, eu procuro não viver essa ansiedade de que vou me aposentar, de que vou parar, de que vou. Eu procuro, né, desenvolver isso em mim, assim, né? Por um lado, aceitação, e por outro lado, essas perspectivas que a vida vai dando, como para exato. tantas pessoas, né? Agora, a Coralina, não, você viu, depois de 60 anos, não editou livro, não, sabe? Então, assim, a gente tem tantos exemplos, né, de Uhum. mulheres que traçaram um caminho, assim, que eu acho que tem que ser muito inspirador mesmo para a gente, né? É que a gente está vivendo muito mais, que você tem que ter essa transformação e tem que ter essa consciência que você tem, né? De que você vai se transformando, melhorando e fazendo ou tendo outros projetos de vida, né? Sim. Isso é E muito essa legal. questão que tu falaste aí, da gente não se isolar e de tu conviver com várias gerações, isso é Uhum. fundamental. Fundamental. Porque Uhum. teu vocabulário fica diferente, né? Tu consegue interagir com pessoas né, de várias áreas, tu quebra assim aquele preconceito de que vai num. Tanto é que assim, quando eu vou numa festa, eu vou num grupo, dificilmente eu fico com as pessoas de mais idade, sabe? Não por escolha minha, mas é porque as pessoas vêm para mim, sabe? Uhum. No grupo, Uhum. eu acabo ficando interagindo com aquelas pessoas, porque existe uma sintonia, né? Eu aprendo e também tem essa troca, né? Conselho que você daria para aquelas pessoas que estão iniciando a carreira hoje e que desejam uma transição profissional a partir dos 40, 50 anos? Assim, primeiro, tu tem que te conhecer bem, né? Uhum, Saber, assim, ó, os teus limites que precisam ser trabalhados, né? uhum, E, o teu potencial. uhum, Porque às vezes tu insiste numa coisa que tu não tem potencial ainda para aquilo ali. Então, tu vai ter uma caminhada, vai ter que desenvolver, vai ter que buscar. E exato. isso leva um certo tempo, e o mercado é sempre muito urgente, né? Partindo Uhum, do princípio que tu vai usar o que tu tem de potencial, assim, né, de primeira, ao longo, tu vai desenvolvendo e vai superando, né? Eu digo isso por experiência própria, né? Não sabia o que era uma assessoria de imprensa e fui, sabe? Fui com medo, mas fui.
essa questão, assim, de tu não criar barreiras para ti, Uhum. tu acreditar que se tu estás ali inteira, alguém também vai te enxergar inteira naquela situação. Alguém vai te ver ali, né? E não querer, assim, ó, eu não planejei até, assim, até o momento, eu quero fazer tal coisa para ter sucesso. Não, eu vou fazer o meu melhor, que eu sei fazer, e se tiver que ter sucesso, vai ter, porque alguém vai observar e vai me notar. Eu sempre falo, até já escrevi sobre isso, assim, não inveje as pessoas com sucesso. Use como inspiração, sabe? Uhum. Como norte, assim, ela me inspira, ela me mobiliza, porque cada um tem os seus potenciais. Então, tu querer copiar um formato de alguém que não é o teu, assim, gera uma coisa muito falsa, muito com pouca visibilidade real, sabe? Cada um tem o seu valor, né? E dentro do estilo, assim, tu pode descobrir infinitas possibilidades. Exatamente. Acreditar nisso, sabe? Acreditar que tu tem qualidades, cada um é único, né? Tu tem qualidades, então, e desenvolver, assim, se tem algum limite que isso te incomoda, te impede de avançar, bom, eu tenho que buscar alternativas, ou, ou mais leitura sobre aquilo ali, ou ir vencendo aos poucos as barreiras, né? Porque cada barreira vencida, assim, é um ganho tão imenso, né? Tu tem que te aplaudir também, né? Pelo que tu consegue. O outro nem saiba que tu venceu aquela etapa, mas tu sabe. Exatamente. A gente tem que, acho que, se abraçar e se aplaudir. Independente do não ficar dependendo, assim, tanto da opinião do outro para avançar. Claro que é importante ter um feedback, um retorno, né? Mas que isso não te impede, porque às vezes tu tem um retorno de uma pessoa que também não está bem resolvida. Exato. E isso aí acaba te impedindo de avançar. Nem que tu tente e veja, bom, eu tentei, mas não é isso que eu queria. Uhum. Eu escutei todas as possibilidades, mas não é bem isso. Eu vou por outro caminho. Exatamente. Várias possibilidades. Eu acho que é isso. Foi maravilhoso esse bate-papo nosso. Gostei muito. E eu acho que você fica como um exemplo, né? Para pessoas perceberem o quanto o talento e a paixão por uma profissão, ela vem acima de tudo, né? Você mergulhou naquilo que você gosta de fazer e foi dando certo e foi aprendendo, né? Esse caminho da vida, né? Né? Que é o Observatório da Comunicação Institucional. Uhum. Adoro, e que eu também escrevo, né, por duas vezes por mês, tem minhas crônicas lá. O que aconteceu? Eu fui dentro de uma rede social, né, Uhum. montada pelo Manuel Marcondes, que eu nem conheço pessoalmente, mas tenho já, assim como a ti, né, um carinho, assim, muito grande. O que aconteceu? Eu comecei a publicar ali, né, replicar minhas coisas ali. Ele veio conversar comigo, perguntou se eu não gostaria, né, de ter um espaço, de escrever crônica, ver uma possibilidade que se eu ficasse com receio ou se me censurasse tanto, eu não aceitaria. Né? Se eu fosse pensar assim na dimensão do ACI, né, vou ficar com um certo receio de ter essa periodicidade, de ter essa... Não, sabe? O que eu tenho a perder? Eu tenho Uma só... das conquistas mais pontuais ali. Sabe? Eu só tenho ali, né? Eu ganho com o que eu me coloco ali, eu ganho pela questão que eu valorizo, que eu acho interessante, que tem uma proposta linda, né? Com quem eu posso me conectar, e tu é uma delas. Então, abraça as possibilidades, sabe? Abraça, porque cada dia que tu consegue algum avanço, assim, é tão gratificante, sabe? Tu te sente viva e isso não permite que a idade te sufoque, te incomode, sabe? Que os limites te tragam
um desconforto. Está avançando, né? Porque a gente está aqui para avançar, né? Ninguém veio para cá para ser infeliz, né? A gente está nesse Aprendizado, são lições. Eu escrevi agora, né, na crônica número 180, tudo é lição, né? Das mais dolorosas, das mais lição. Então, vamos aprendendo. Beleza. Muito obrigada por essas palavras, por esse bate-papo. Adorei te conhecer. Muito bom, muito bom. E esse evento, dar esse exemplo para o pessoal. Eu queria que você deixasse no final que recado você daria para o nosso público, né? O Conexão na Realidade, para as pessoas que enfrentam problemas a partir dos 40, de empregabilidade, problemas de mobilidade, com essa vivacidade que você tem, queria que você falasse um pouquinho, sintetizasse um pouquinho o que você poderia falar para esse início de ano. Quando a gente conclui, né, uma etapa que foi 2023, tu cria, às vezes, metas muito distantes, né? Tu, tu quer avançar rápido demais. Eu acho que, assim, um passo de cada vez, né? Colocar no papel essas metas e essas vontades, né? Podem ser pequenas, mas é do miudinho, assim, que a gente vai avançando, né? Eu sou uma pessoa que eu me detenho bastante nas miudezas, sabe? Eu valorizo as miudezas. Então, eu acredito que quando tu fica feliz com pouco, o muito também vem, sabe? Porque tu não fica só almejando coisas maiores, tu saboreia o que tem, o que vai aparecendo, o que vai surgindo, tu vai vivendo aquilo ali e vai sendo feliz, né? Porque senão tu cria uma expectativa de uma coisa tão irreal, num sonho às vezes tão distante, e tu deixa de apreciar o caminho. Então, assim, vamos apreciar o caminho, né? O ano tá recém começando, assim, né? Tenho também uma máxima que eu sempre digo, é um dia depois do outro com uma noite no meio. Então, viver cada etapa, assim, e saber que amanhã não vai ser igual, um dia não se repete, a gente não é igual. Os encontros, mesmo que tu encontre novamente, não são iguais, né? Então, ter essa percepção e saborear essas miudezas, esses detalhes. Acho que as pessoas acabam perdendo bastante por não se deter, não externar. Vou te dizer assim, talvez eu não tenha sido sempre assim, provavelmente não, né? Eu fui me conhecendo bem, fui vendo o que dizer quando tu gosta, te colocar mais, porque assim, a escrita também te coloca, se eu digo assim até para meus filhos, eu estou deixando um legado para eles. Quando eu não estiver mais aqui, eles podem ler meus textos e dizer, a mãe pensava assim. Ela tinha essa visão, ela tinha essa ideia. Os meus amigos vão poder dizer, sabe? Ela era essa pessoa, ela tinha esses conceitos, nem que não tenha vivido aquela experiência, mas ela tinha essa visão de mundo, de história, né? Ela dava valor a essas questões. Então, eu acho que é o legado que fica, né? Eu desejo muito ser lembrada por essas coisas. Muito obrigada, Então, viu? teria Eu agradeço muito.